Amém, gente? Vamos às Escrituras, à exposição das Escrituras. Quem esteve aqui há 2 semanas atrás ou acompanhou, viu a última postagem que nós fizemos lá no Instagram da igreja, sabe que nós entramos, começamos uma série de mensagens nova, onde nós estamos fazendo exposições das cartas gerais, uma série de sermões bíblicos onde nós vamos expor as cartas chamadas cartas gerais, e eu aqui na introdução vou explicar mais uma vez, repassar aqui rapidão, para que a galera que não estava aí da outra vez entenda bem o que a gente está fazendo. Pois bem, nós, como eu disse, entramos nessa nova série de exposições das cartas gerais, de Tiago até a carta de Judas, da carta de Tiago até a carta de Judas. Vamos fazer uma exposição de todas elas, vamos ler juntos aqui, interpretar o texto, aplicar o texto, juntinhos nós vamos fazer isso de maneira sequencial. Se você nunca leu essas cartas, é a sua oportunidade de ler todas elas para a glória de Deus, não é? São chamadas cartas gerais porque não tem um destinatário específico. O destinatário ou os destinatários dessas cartas são mais amplos, salvo 1 Pedro, 2 de João, 3 de João, que tem um pouco mais de especificidade nos destinatários ali, mas também são consideradas cartas gerais. Os motivos que levaram as escritas dessas cartas são vários, mas principalmente a perseguição contra a igreja naquela época e a disseminação de falso ensino naquela época, das heresias que estavam surgindo. Então foi o que motivou, na maioria das vezes, a escrita dessas cartas. E nós começamos pela carta de Tiago. Vimos na primeira semana que a maioria dos estudiosos concorda que o escritor dessa carta foi Tiago, líder da igreja primitiva em Jerusalém nos primeiros dias, irmão do Senhor Jesus. Esse homem, segundo a maioria dos estudiosos, foi quem escreveu essa carta. O motivo, a perseguição que estava acontecendo a partir de Atos 2, quando Herodes começou a perseguir a igreja. Os irmãos começaram a se dispersar. Tiago escreve para esses irmãos se comportarem de maneira adequada no meio da perseguição, e enfrentarem bem a perseguição para a glória de Deus. Também viverem de maneira compatível com a sua fé, não só de falar, mas também o dia a dia deles. Vimos que as características dessa carta, na sua grande maioria, são características práticas. Ele fala muito da praticidade da vida cristã, de maneira que ela é considerada provérbios do Novo Testamento. E vimos aqui, em primeiro lugar, onde ele destina a sua carta, no versículo 1, as 12 tribos que se encontram na diáspora, na dispersão. Em outras palavras, ele está falando dos cristãos judeus, naquela época, quando Tiago escreveu, entre 44 ali, quando Herodes mata o outro Tiago, irmão de João, e o ano 62, foi nesse espaço que essa carta foi escrita. Não tinham muitos gentios ainda no meio da igreja, ainda não, eram raros os gentios. Então ele escreve aos cristãos recém-convertidos judeus que estavam se dispersando por todo o Império Romano por causa daquela perseguição. Então ele destina essa carta a esse povo que está disperso, e aí ele começa falando sobre os benefícios da provação ou das provações. E aí, numa outra parte, ele fala sobre a busca de sabedoria para lidar com essas provações, e foi aqui que a gente parou, Nós lemos o versículo 1 até o versículo 8, e foi aonde a gente encerrou a nossa exposição para continuar aqui a partir do versículo 9. E já estando aqui, a partir do versículo 9, me permita lhe dizer que do versículo 2 ao versículo 4, Tiago mostra para nós como nós devemos considerar as provações, a nossa abordagem, como que nós devemos considerar as provações. E ele disse, ficou bem claro para nós aqui, que ele disse que nós devemos considerar as provações como uma coisa boa. A gente deve se alegrar porque as provações, de alguma maneira, nos beneficiam. Aí a segunda parte, que é onde nós lemos o versículo 5 até o versículo 8, ele mostra o que nós devemos fazer para passar bem pelas provações. E ele diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus, que Deus é aquele que dá deliberadamente, generosamente, sabedoria para quem lhe pede. Então a gente deve olhar para as provações
e ter uma abordagem delas com alegria. Para passar por elas nós devemos pedir a Deus sabedoria, e agora ele vai falar de maneira mais contundente como nós devemos nos portar. Vai falar do nosso comportamento ante as provações que nos sobrevêm. Amém? E aí vamos lá, em primeiro momento, do versículo 9 ao versículo 11. Ele diz assim, e por gentileza, para que haja um bom entendimento da carta, nunca perca de vista o fator provação. Amém? Se você tiver sempre em mente que Tiago está falando para um povo que saiu correndo de Jerusalém, da Palestina, salvoado, para não ser morto, para não ser martirizado, correndo por causa da perseguição, a compreensão do que ele está falando sempre vai ser melhor. Isso aqui é uma das regras hermenêuticas, para você entender o que está sendo lido, o que está sendo falado, fazer a interpretação correta do texto, você precisa entender o que está acontecendo lá. Ter uma noção do contexto histórico, e um dos fatores principais para a compreensão de Tiago é a perseguição que estava sendo promovida naquela época. E aí ele diz, no versículo 9 do capítulo 1, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Então a primeira coisa que Tiago vai fazer aqui é se reportar aos pobres. Aqueles que estão passando por provações como todos os cristãos, mas tem uma questão fundamental para lidar com as provações, que é a sua condição de pobreza ou de humildade. É o que ele está dizendo aqui. E ele diz que nesse contexto de provação, aquele que tem condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, apesar da condição humilde desse rapaz, dessa moça, que recebeu Cristo, que compreendeu a pregação do Evangelho, que agora está sendo perseguido, está passando diversas provações, ele diz que, apesar disso tudo, essa pessoa deve se orgulhar quando estiver em elevada posição, e essa elevada posição aqui nada mais é do que as bênçãos de Deus em Cristo Jesus que o alcançaram. Amém? A minha versão diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. E qual é a exaltação de todo cristão em Cristo Jesus? Eu poderia defini-la de várias maneiras. Estava morto, agora está vivo. Era inimigo de Deus, agora é amigo de Deus. Estava longe, agora está perto. Estava perdido e foi achado. Era órfão e hoje é da família de Deus. Era uma ovelha sem pastor e agora faz parte do rebanho de Cristo. Essa é a exaltação de todo cristão. E além disso, mais do que isso, ou junto com isso, tem as bênçãos que vêm no dia após dia, a intervenção divina junto às nossas necessidades, a providência divina cuidando de nós, e o pobre tem que olhar isso tudo e entender que, apesar de tudo, Deus tem sido com ele, principalmente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, por mais que ele seja pobre, humilde e esteja passando diversas provações, ele tem motivos para se gloriar ou se orgulhar, que é essa exaltação em Cristo Jesus. Imagina, pobre, duro, cheio de dívida e perseguido. Humanamente falando, quem é que tem motivo para se gloriar, para se orgulhar? Ninguém. Mas com as lentes do Evangelho, na perspectiva bíblica, o próprio Cristo falou uma das igrejas de Apocalipse: tu é pobre, mas é rico. Te chamam de pobre, você tem pouco, mas tem muito. Por quê? Porque a riqueza de cada um de nós está para além dessa vida. Então o pobre já é afligido pela sua pobreza, junta um pouquinho com a perseguição e parece que ele não tem motivo nenhum para se gloriar. Mas ele tem, por quê? Porque ele tem uma elevada posição na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí no 10 ele vai para o rico. Ele vai para o rico, ele diz: e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Então, se o pobre deve se orgulhar porque em Cristo Jesus encontrou salvação, encontrou entendimento de que ele tem mais do que merece, que Deus tem intervido, tem abençoado de alguma maneira a vida dele, onde que o rico deve se orgulhar? Onde que o rico deve se gloriar? No fato
de que hoje ele tem, amanhã ele pode estar em condição humilde, mas ele já compreendeu que as coisas mais preciosas não são as riquezas dele. Está vendo como o evangelho faz toda a diferença na vida do pobre e na vida do rico? Eu lembro que eu estava falando muita coisa sobre isso, né? No meio da pandemia ali, logo no pico. Eu estava falando que uma das coisas que a pandemia fez foi desbaratar o discurso triunfalista. Acabou com o discurso triunfalista. Por quê? Porque o discurso triunfalista faz muito sentido quando está tudo bem. Quando você tem possibilidade de crescimento, de avanço, de progresso, faz muito sentido. Alguém dizer que você vai vencer, que você vai progredir, que você vai crescer. Na pandemia isso fazia sentido? Faz sentido agora? A gente já não viu que as coisas dessa vida são transitórias e passageiras, inclusive a própria vida que vivemos aqui? E o que faz sentido de verdade na vida? A pregação do Evangelho. Eu já contei isso aqui, eu lembro que no início da igreja eu fui visitar um senhor, daquela família que apresentamos uma criança aqui muito tempo atrás, e aí ele contou que por muito tempo da vida dele frequenta uma igreja, era de uma igreja, estava decepcionado porque lá se prega uma coisa e na segunda-feira não tem nada a ver com o que era pregado na igreja. No domingo se pregava triunfo, na segunda ele tinha que lidar com a despensa vazia. E aí eu falei para ele, é exatamente isso. A mensagem de triunfo perde força quando você vai para a vida real. Quando o boleto chega, quando a doença bate, essas coisas todas, quando o dinheiro acaba, não é? Agora, a mensagem do Evangelho, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, faz sentido para todo mundo e em qualquer lugar. Então, o que ele está ensinando com o versículo 9 e o versículo 10? Que as coisas dessa vida são passageiras, tanto para o pobre quanto para o rico. Vai passar tudo, mas tudo que temos em Cristo Jesus permanecerá. Então, o rico deve se orgulhar de passar por condição humilde. Por quê? Porque passará como a flor do campo. E olha o que ele diz no versículo 11. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O que ele está dizendo? Ele está usando aqui uma figura do sol que nasce pela manhã e no seu calor, na sua força do meio-dia, ele murcha a planta que está exposta a ele. Quem já viu uma planta murchar por causa do sol? Murcha ou não murcha? E ele está dizendo, do mesmo jeito que o sol murcha uma planta e destrói essa planta, assim o rico vai murchar com as suas coisas. E o que é o sol da vida? Senão o tempo. O tempo é o sol da vida humana. E ele afeta todo mundo. Todo tipo de planta, todo tipo de homem. O tempo passa para todo mundo. E vai chegar um dia que quem teve muito nessa vida vai ver tudo ficando por aí. E vou te dizer mais. Não só na morte. Mas o que mais tem por aí é gente falindo, irmão. Teve uma crise, né, não sei se foi em 2008, uma crise imobiliária nos Estados Unidos, que nessa época os homens milionários, teve um homem lá, eu lembro de um caso como se fosse hoje, que ele tinha 12 bilhões, perdeu 3, ficou com quanto? 9 bilhões de dólares acumulados em patrimônio. Ele deu um tiro na cabeça, porque ele só ficou com 9 bilhões, só isso, né? Mas para você ver que quando o homem está fundamentado nesse tipo de coisa, o que acontece? O tempo vem e leva tudo isso e queima tudo isso, como o sol queima uma planta. E Tiago está ensinando isso para esse povo, que vocês estão numa provação, estão numa luta, estão passando por diversas dificuldades. Seja rico, seja pobre, tudo vai passar. Vocês devem se gloriar naquilo que vocês já perceberam em Cristo Jesus. O pobre percebeu que a riqueza dele é Cristo, e o rico percebeu que fora de Cristo ele não tem nada. Amém? Tá claro isso? Vamos lá? A segunda parte que a gente vai tratar hoje é a parte onde Tiago ensina para nós a origem do pecado, a distinção entre a provação e a tentação. E ele diz, feliz é o homem que persevera, que continua, que permanece na provação. Por quê? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E nesse momento aqui, nós conseguimos perceber duas bênçãos
para quem persevera na provação. Você tem caneta, anota essas duas, tá? 2 bênçãos para quem persevera, continua na provação. A primeira bênção é terrena, é para aqui e agora. E qual é? Felicidade, a verdadeira. Não estou falando da passageira, da que vai embora quando o dinheiro vai embora. Estou falando da verdadeira. Qual foi a pergunta que eu fiz quando eu comecei aqui? Se vocês estão satisfeitos em quem? Em Cristo. Se você é satisfeito, feliz em Cristo, pode ficar duro ou pode ficar rico, pode ficar doente ou pode ter saúde, pode morar de aluguel ou ter uma mansão na Barra, não importa. A sua felicidade está garantida porque Cristo é uma rocha inabalável. O que Cristo já fez por nós nos garante alegria, felicidade, contentamento pleno. Então, qual é a primeira bênção para o cara que persevera na provação? É a felicidade, bem-aventurado, né? Na minha versão está escrito bem-aventurado é o cara que persevera. Esse é o feliz de verdade. Esse é o alegre de verdade. Esse cara aí é o cara que entendeu que a felicidade dele não está fundamentada nas coisas dessa vida. Esse é o feliz de verdade. Então, a bênção temporal, né? ou na verdade que começa aqui e vara a eternidade, é a alegria plena, é a felicidade plena. A gente está sendo aperfeiçoado, não vamos conseguir isso aqui, mas já está disponível para nós em Cristo Jesus. E a partir do momento que a sua fé vai amadurecendo, essa sua alegria vai tendo menos falhas. Você compreende isso? Então a bênção temporal que começa aqui é a felicidade. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que persevera na provação. E por que ele persevera na provação? Porque ele é feliz. Porque ele já encontrou em Cristo Jesus razão para viver. Já encontrou em Cristo Jesus razão para se alegrar. Ele não precisa de mais nada, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a bênção temporal. É a bênção que começa no aqui e agora. O cara já entendeu que Cristo Jesus é tudo que ele tem, tudo que ele precisa. E ponto final. Então ele é feliz por isso, né? Aí a gente remonta o quê? As bem-aventuranças. Lembra delas? Se você fizer uma leitura humanista das bem-aventuranças, você vai dizer que Jesus estava doido. Pô, feliz é o que chora, feliz é o que sofre, que doideira é essa? Não é que é o sofrimento, é o choro que traz felicidade, mas é o cara que entendeu que a despeito do choro, que independente do sofrimento, né, ele pode em Cristo Jesus encontrar essa felicidade aqui. Então a primeira bênção aqui é a bênção do aqui e agora. Nós podemos em Cristo Jesus encontrar satisfação, podemos encontrar alegria de verdade, felicidade de verdade, né? Segundo é a bênção eterna. Ele diz lá, porque depois de aprovado, e esse aprovado eu falei aqui no versículo 2 de Tiago, né, no versículo 2, 3 ali, é o mesmo termo que se usa lá para provação dos metais raros, né, dos metais preciosos, onde você submete o ouro, a prata ao fogo ali, derrete ele e tira impureza. Então, se o cara passar pelo teste do fogo, a impureza vai embora, né? Ele vai ter a fé dele refinada, purificada, e no final ele vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, né? Ah, Wesley, a coroa está condicionada ao meu amor a Deus? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que quem ama a Deus vai receber a coroa. É a questão é o princípio, né, da santidade. Tem que ser santo para ser salvo? Não. Eu não tenho que ser santo para ser salvo. É porque sou salvo santo. Vivam a vida de santidade. É o mesmo princípio. Então a questão não é que você precise amar a Deus em primeiro lugar. Não tem como. A Bíblia diz que nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Mas amar a Deus é uma realidade na vida desse cara aqui, ó, que persevera na provação. É dessa maneira que fica claro quem ama Jesus e quem não ama. Amar Jesus, irmão, de boca para fora e quando está tudo bem, é a coisa mais fácil do mundo. Coisa mais fácil do mundo. É o que eu mais vejo por aí, jovens, moças, moços se derramando nos altares, né, nas plataformas. Aí o cara chama lá na frente e aí começa a cantar, eu dou tudo por ti, eu me entrego e tal, e a segunda-feira mostra que não é nada disso. É a provação que demonstra quem ama a Deus e quem ama a Deus de verdade, irmão.
vai receber aqui, agora, a capacidade de se alegrar em meio às provações, estar feliz independente das coisas, e lá naquele grande dia a coroa da mão do justo juiz. Vamos lá? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Para a gente entender isso aqui melhor, nós vamos ler até o versículo 14, aí a gente vai falando de todo o contexto. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O que Tiago está falando com esses dois versículos? Em primeiro lugar, o mal não faz parte da natureza divina. Deus não tem pacto, não tem parte com o mal. E é por isso que o próprio Deus, que é o bem pleno, que é a pureza plena, não pode tentar homem algum para que esse homem caia. Você entende isso? Homem nenhum é tentado para cair, para morrer, para perecer por Deus. Deus não faz isso. Por quê? Porque isso não está de acordo com a natureza dele. Ele não tem parte com o mal, então ele não trabalha com o mal. É o que Tiago está querendo dizer. Ele nunca vai tentar um ser humano para o mal, porque mal não faz parte da natureza dele. Ele não consegue, não pode, a natureza dele é incompatível com o mal. Ele não pode ser tentado pelo mal, o mal não afeta ele, ele não tem parte com o mal, e por isso ele não trabalha com nada que possa trazer mal a alguém. É isso que o Tiago está querendo dizer. E aí ele continua no versículo, põe o 13, que eu acho que tem um negócio aqui no 13, deixa eu ler. Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Beleza, 14. Ele diz lá, ó, cada um próprio é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O que é a cobiça nesse texto aqui? Cobiça nesse texto nada mais é do que os nossos impulsos carnais, as nossas vontades pecaminosas, originadas na nossa natureza caída. Nada mais. A cobiça da qual ele está falando aqui é diferente de cobiçar. Cobiçar é o ato de desejar o que não convém. Cobiça são as vontades que brotam, que jorram da nossa natureza. E aí a gente vai ver aqui no versículo 15 já, como que essa coisa se desdobra entre cobiça e cobiçar. Mas o que ele está falando aqui nesse momento é que é você. É você. O seu homem interior, natural, pecaminoso, é a sua natureza que é, diz ele, arrastado e seduzido. Essas expressões aqui, ou essa expressão, a palavra grega que é usada ali, ela geralmente é usada no contexto de caça e pesca. Quando você bota uma isca, né, na ponta lá do anzol, e aí você joga lá a isca no anzol, e aí o peixe é atraído, arrastado por causa da isca que você colocou. Ou na caça, né, que você monta ali uma armadilha. Já peguei muito passarinho ali no morro. Eu lembro uma época que a gente estava pegando passarinho no visgo. Aí o que a gente fazia? Pegava o visgo da jaca, colocava assim numa haste, né? Às vezes era um ferro, às vezes era uma madeira, colocava ali, na época era biquinho, a gente pegava muito biquinho assim. E aí colocava um monte de alpiste, preso no visgo. Aí o bichinho vinha para comer e ficava preso lá, né? Essa atração natural que a comida promove para o passarinho ou para o peixe, é o que o seu homem interior faz com você em relação aos atos pecaminosos. É nosso. Está em nós. Não é? Então, a gente pensa que, meu Deus, foi Deus que fez isso comigo. Não. Deus pode ter permitido, e a gente vai ver aqui na conclusão, Deus pode ter permitido que algo acontecesse para te provar, não para te tentar. Quem te tentou? O seu homem interior. Ou o inimigo da sua alma, que é o tentador. Tentação ou vem de você mesmo, ou vem do diabo. Deus não tenta ninguém, Deus prova. É por isso que no versículo 13,
Não, põe o 12 para a gente, por gentileza. Feliz é o homem que perseverar na provação. A palavra grega que aparece para provação e para tentação é basicamente as mesmas, elas vêm da mesma raiz. Mas o que vai definir a diferença? A diferença é que o que Deus faz é isso aqui. Mas o que o nosso homem interior e o diabo faz é a tentação. Eles é quem nos tenta. Amém? Então, se você foi tentado para cair, ou foi você mesmo, ou foi Deus. Ou foi o diabo, perdão. Agora, se você foi provado, aprovado e aperfeiçoado, aí você pode colocar na conta de Deus, que é o que Deus está fazendo com a igreja. Amém? Então, essa é a diferença. A diferença é o resultado final. Foi provado e aprovado? Deus. Foi tentado e caiu? O seu homem interior, a sua natureza caída ou o diabo. Está claro isso? E olha o que o versículo, deixa eu ler aqui, não precisa nem abrir ali, Giovanni. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Você está vendo? Que toda tentação que vem sobre nós é coisa de homem, de nós mesmos, e ele continua. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E aqui ele já está falando das provações que ele permite que aconteçam na nossa vida. Aí ele continua, né? Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Então, quando você é provado, aprovado e saiu, Deus, saiu mais forte. Ah, Wesley, mas eu perdi meu dinheiro. E quem falou que você ia ser reprovado? É perdendo dinheiro que você aprende que dinheiro não é tudo, sim ou não? Então, quando você é provado, aprovado, cresce, progride, avança, amadurece, Deus. Até mesmo quando você falha em alguma coisa, mas cresce, evolui como cristão, Deus. Agora, você acha que Deus quer que você traia a sua esposa? Deus colocou essa loura no meu caminho. Não. Não. Essa loura apareceu no seu caminho para você ser aprovado por Deus ou tentado pela sua própria carne, o diabo. Ficou clara essa situação? Essa distinção entre provação e tentação? Aí no versículo 15, ele mostra algo legal para a gente aqui, ó. Então, a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado após ter se consumado, gera morte. Então ele usa aqui a figura da gestação, né, para mostrar como funciona. No que diz respeito à tentação, a cobiça, a vontade da carne, da sua natureza pecaminosa, olha o que ela faz aqui, ó. Tendo engravidado, como se ela estivesse gestando, né, num período de gestação. Tendo engravidado, dá luz ao pecado. Aqui fica claro, né, que é um relacionamento entre você e você mesmo, que dá luz ao pecado por meio de um processo. E aí eu vou explicar para você esse lance de cobiça da carne e cobiçar alguma coisa. A cobiça está aqui, está no início de tudo. Sentir um desejo natural por fazer besteira não é pecado. Não é pecado. Ser tentado a cobiçar não é pecado. A vontade da carne te incita a ter vontade por aquilo que não é seu. E aí ela pode vir, você olhar para o carro do cara e desejar o carro do cara de maneira maliciosa, e você pode dizer, está amarrado, está repreendido, né? Como a gente costuma fazer. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Agora, se a vontade aparecer e você falar assim, eu quero, então você cobiçou de maneira inadequada. Não venceu a cobiça da sua própria natureza. Vocês entendem isso? E agora eu olho para esse texto, para o que nós lemos, né, do versículo 12 ao versículo 15, e me parece, não só a mim, mas também aos estudiosos em geral, que o que Tiago está fazendo aqui é acertando uma doutrina judaica, né, que eles chamam de Yetzer Hará. É uma doutrina sobre a má inclinação do coração do homem. E há quem diga, Lutero, né, chamou a carta de Tiago de carta de palha. Porque parece que Tiago está contradizendo o ensino de Paulo de salvação pela graça e não pelas obras. Mas a partir dessa compreensão do que nós lemos aqui,
e o entendimento dessa doutrina judaica, que nada mais que nada mais explica, melhor dizendo, que Deus colocou no homem um instinto mau, uma inclinação má, né? E o contraposto do Yetzer Hará é o Yetzer Hatov, que é a boa inclinação. Resumindo, o que Deus fez no homem? Colocou lá uma voz ruim, um conselheiro ruim, lembra do diabinho e do anjo? Aqui, um aqui. Os judeus acreditavam que Deus colocou 2 desses aí, um de cada um dentro de cada homem, que é o Yetzer Hará, a má inclinação, uma inclinação para o mal, e o Yetzer Hatov, que é a boa inclinação, dando ao homem condição de fazer a sua escolha própria. A voz do Yetzer Hará vai falar: cobiça, mete a mão, pode ficar, pode fazer. E a voz do Yetzer Hatov vai dizer: não é lícito. É o que eles chamam de consciência, a lei de Deus gravada no nosso coração. Onde que está o grande problema disso? O grande problema é que para eles isso fundamenta o livre-arbítrio, dizendo que no final quem escolhe é você. Que no final é você que toma a decisão. Mas o que Tiago está ensinando aqui não condiz com esse ensinamento. Ele está desfazendo essa compreensão para uma comunidade judaica que acabou de se converter. E agora a gente vai passar para o próximo ponto e a gente vai ver muito claro que Tiago não compactua com essa compreensão de que o homem é que, no fim das contas, decide se vive ou se morre. Olha o que ele diz no versículo 16. Versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Esse não se deixem enganar é a introdução para desfazer a compreensão judaica de Yetzer Hatov e Yetzer Hará. Não se deixem enganar. Eu vou explicar para vocês como é que funciona agora. Como é que funciona, Tiago? Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Então, todo bem vem de quem? Toda boa dádiva vem de quem? A salvação, eu que escolhi? Foi eu que decidi por ela? Eu que dei ouvido ao Yetzer Hatov e falei, não, certo é esse? Ou toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação? Ele continua, põe pra gente ainda, Giovanni, 17 e 18. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ele decidiu nos gerar, nos dar vida por meio da palavra da verdade. Pela decisão de quem? Então Tiago está de acordo com Paulo, que diz que ele nos elegeu e nos gerou. Ele está falando do novo nascimento. Ele está dizendo que pela pregação do Evangelho nós nascemos de novo. Nós éramos escravos do Yetzer Hará, mas o Deus Todo-Poderoso, esse Deus do qual nós estamos falando, Tiago, ele era sim o mais judeu dos apóstolos, mas compreendeu o Evangelho como ninguém. Esse Deus fez em Cristo Jesus o que nós não podíamos fazer. Em Cristo Jesus, Deus escolheu o que nós não podíamos escolher. Então isso desmorona. Essa ideia de que o homem tem dentro de si o bem e o mal, e ele que vai escolher para onde ele vai ir, isso é conversa fiada. As Escrituras deixam bem claro que o homem é escravo do pecado. E só Deus para libertá-lo. Só Deus para decidir nos gerar de novo pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. É o que Ele ensina aqui, é o que fica muito claro aqui. Põe o 18 também, Giovanni, por favor. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos... Ah, não, esse já é o 18, né? Como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Ele está falando da nova criação, dessa restauração em Cristo Jesus de todas as coisas. Nós somos os primeiros frutos da restauração de todas as coisas. E quem é que decidiu isso? De quem foi a decisão de que você que está aqui sentado hoje, nesse calor terrível, pudesse ser o primeiro, um dos primeiros frutos de uma nova criação, gerado pela palavra da verdade, ou seja, pela pregação do Evangelho. Então entenda uma coisa, quem te tenta para você cair, é você mesmo, é o seu homem interior, né?
Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos os primeiros frutos de uma nova criação. Nós fomos resgatados da maldição do pecado, da maldição da lei, e hoje estamos aqui para viver em obediência, viver uma nova vida por aquele que nos amou. Amém? Vamos lá, e a gente conclui a nossa exposição de hoje, do versículo 19 ao versículo 20. E aqui nessa sessão ele vai tratar sobre a prática da palavra de Deus para um povo que está passando por provação, um povo que tem dificuldade para viver o que está vivendo, um povo que tem muita carga sobre si, de maneira que não é fácil ser fiel àquilo que professa. É isso que ele está... É para esse povo que ele vai falar agora, né? Vamos ver o que ele vai falar lá. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Entendam aqui. Ele está falando para quem, irmãos? Para um povo que está passando tribulação, está sendo perseguido, né? Imagina uma pessoa passando por tribulação, sendo perseguido, passando por luta. Há quem pense que o que Tiago está tratando aqui é o fato de que muitas pessoas na igreja estavam querendo ser mestres, né? Ensinar coisas que nem sabiam direito, mas ele vai tratar isso mais à frente. Nesse momento aqui ele está falando sobre o comportamento do povo ante as provações. E aí imagina, vamos lá de novo para o raciocínio, alguém passando por provação, sendo perseguido, tribulação e tendo que lidar com tudo isso. É muito comum que essas pessoas falem demais. E geralmente quando a gente está passando por momentos difíceis, tribulação, perseguição, a gente costuma falar para quê? Para se justificar, para se defender, para discutir, para colocar o nosso senso de justiça própria para fora. Não é bem assim não é isso aí não, e aquele negócio todo. E aí isso fica claro porque ele diz que a gente não deve ser só tardio para falar, mas tardio para... Então essa fala e essa ira, elas estão juntas. É um contexto onde a pessoa irada, perseguida, passando por provação, está falando mais do que deve. Está respondendo de maneira irada aos seus opositores. E aí por que a gente deve, nos momentos de dificuldade, ficar no sapatinho, prestar mais atenção no que a gente está ouvindo, segurar um pouco a ira? Por quê? Versículo 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tu pode ficar irado, como um siri na lata. Você pode se descabelar, você pode fazer um barraco, mas isso não quer dizer que o que é justo vai ser feito. Geralmente, quando a gente dá lugar para a ira, a última coisa que acontece é fazermos aquilo que é justo diante de Deus. Por que eu não devo dar lugar a ira e falar demais num momento de dificuldade, de provação, de tribulação? Porque nada disso é capaz de produzir aquilo que é justo diante de Deus. Dificilmente alguém irado vai fazer o que é correto. Dificilmente. Aí o pessoal gosta, né? Mas Jesus virou as mesas. Não é? Jesus virou as mesas. A grande questão é a seguinte: dificilmente irado a gente consegue fazer o que é justo, o que Deus aprova, o que é a vontade de Deus. Então qual é o conselho de Tiago? Fica no sapatinho, ouve mais, fala menos, não dá vazão para a ira, porque fazendo isso você não vai fazer o que é justo diante de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Está claro isso? Então isso é para um povo que está passando por tribulação, me deixa eu te dizer, tá? Não é só porque pegaram um pedaço de pudim da geladeira, não. É risco de morte. Ah, pegaram minha sandália aqui, hein? Eu deixei a sandália aqui, limpinha para sair à noite. As irmãs, né? Quem tem irmã mais nova. É ou não é, Tailene? Era assim com meu irmão. Cadê a blusa que eu guardei e lavei? É assim, né? Não é esse tipo de problema. É o Império Romano correndo atrás de você para acabar com sua vida. E é que ele está falando? Irado ninguém vai acertar nada.
21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ao invés de dar lugar para a ira, ao invés de falar demais, ao invés de se perder, vocês devem se livrar, né? Em outra tradução vai parecer despojar, se desfazer, né? Se desfaçam de toda impureza moral e toda maldade que prevalece, ou seja, descarrega o coração, cara. Porque é nesses momentos de perseguição, de tribulação, que o nosso coração enche de bagulho, enche de coisa ruim, enche de rancor, enche de maldade, enche de tristeza, enche de ódio pelos outros. Por onde que as coisas ruins dessa vida entram no nosso coração? Pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está ouvindo e vendo coisa ruim o tempo todo, e o nosso coração vai, geralmente, né, no momento de ira, ali, de tribulação, a gente procura alguém para se aconselhar. Aí geralmente essa pessoa fala, não dá mole não, não dá mole não, está no teu direito, você está na sua razão. E o nosso exemplo é aquele que foi mudo, como uma ovelha, sem pecado, inocente, tomou a cruz que não era sua e foi para a morte. Esse é o nosso exemplo. E se fosse eu, ainda bem que não é tu. Sou eu, crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, né? Então, nesses momentos de tensão, nossos ouvidos, nossos olhos ouvem muita coisa de ruim que vai descendo para o coração. Nesse momento, o que Tiago está dizendo? Livrem-se de tudo isso. E depois de se livrar de tudo isso, fazem o seguinte: aceitem. Irmão, é por isso que eu sempre digo aqui, se for o que eu estou falando de mim, no máximo pode ser um conselho, aí você decide se segue ou não. Agora, se a gente abrir as escrituras e falar, tá aqui, cara, você não tem direito de pensar se aceita ou não. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Cara, é um dever do cristão, ao invés de ouvir o mundo, ouvir as coisas que se dizem por aí, é um dever do cristão ficar com a palavra. Fica com a palavra. Me esquece o Alex, esquece o amigo, esquece a amiga, fica com a palavra. Se for a palavra, você tem obrigação de aceitar e não é de qualquer maneira. Humildemente, sapatinho, né? Isso aqui não sei não o que, irmão? É ler, interpretar, guardar e aplicar e acabou. E ele diz lá, implantar em vocês a qual é poderosa para salvá-los. Então a gente precisa entender que no momento de tensão, de tribulação, o que se deve fazer? Falar muito? Dar lugar para a ira? O que se deve fazer? Ficar com a palavra. O que a palavra diz? Para perdoar 70 vezes 7, o que a gente faz? Acabou. Se a palavra diz que pelo perdão que recebemos devemos entregar perdão, o que faz? Se a palavra diz que eu devo considerar você mais do que a mim, ter você como maior do que eu, o que eu faço? É porque a gente é ruim mesmo. Essa é a nossa natureza, ficar com o que a gente quer, colocar ira para fora, bater no peito e dizer eu tenho razão. É o que nós queremos. Mas o conselho bíblico é larga toda a sua razão e fica com o que eu estou te mandando, em meu nome, diz o Senhor. Vamos lá, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aqui ele começa a falar dessa vida religiosa, sem vergonha, de muitos cristãos por aí, ou supostos cristãos, né? Todo dia estão em culto, todo dia tem conferência, eles veem uma mensagem atrás da outra no YouTube, toda hora tem um vídeo que eles compartilham de um pregador reformado famoso, mas a vida é uma desgraça. Para lidar com o que a palavra exige deles, e é mole, né, irmão? É mole. Hoje em dia está na moda, né, compartilhar frase de pregador reformado. Eu tenho dito muito, principalmente quando alguém vem conversar comigo no privado, né? E quando é uma pessoa que diz que entendeu o que é a fé reformada. Tenho dito muito, cara, viver a soberania de Deus, aceitar a soberania de Deus, quando Deus é soberano para te promover, é muito fácil. Meu Deus, tinha um monte de gente para ir na minha frente. Está vendo como é que Deus é soberano?
Pulei à frente de todo mundo. Deus está no controle. Quem é que não guarda uma soberania dessa? É muito fácil compreender e assimilar a soberania de Deus, né? Quando alguém está internado no hospital entre a vida e a morte, e aí a pessoa sai de alta. Milagrosamente, a gente dá testemunho. Deus é o dono da vida, tá vendo? Quando Ele traz, quando Ele quer trazer, Ele traz. E aí, quando a soberania de Deus fecha uma porta para o cara, a gente tem que ver, né? Se realmente ele acredita que Deus é soberano sobre tudo e todos. E aí o cara fica se enganando. É o que o texto diz, ele está enganando a si mesmo, né? Passa uma imagem para todo mundo de que é entendedor e de que compreendeu a parada, que sabe da parada, ouve a parada, admira, aprecia aquilo tudo, está em todos os cultos, como eu disse, vai de congresso em congresso, todas as conferências, todos os pastores reformados, eu conheço todos eles. John Piper, Augusto Nicodemos, Paul Walsh, Paulo Júnior, conheço todo mundo, mas ninguém vai estar comigo na segunda-feira. Ninguém vai estar com a gente na terça, na quarta, na quinta. Ninguém. Só aquilo que a gente fala em nós mesmos. E a gente vê que a gente está só se enganando. Então ele começa a falar dessa questão de uma religiosidade mentirosa. Versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, 24, e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Como é que é de manhã aí? De manhã. Você acorda, né? Aí vai no banheiro e para diante do quê? Espelho. Aí tá lá, todo descabelado, remela no olho, né? Aquela marca de barba aqui. Tá lá. E para que o espelho serve a partir desse momento? Para te mostrar o que deve ser penteado, que deve ser lavado, né? Para acertar a tua cara. É o que o espelho, é a função do espelho. E o que é a palavra de Deus? Para quem está ouvindo? É o espelho do homem. Ela mostra para o homem onde está a remela. Mostra para o homem onde está bagunçado, onde o cabelo está desarrumado. A palavra de Deus mostra para cada um de nós onde está ruim, onde o negócio não está bom. É ou não? Diante do espelho, o que você deve fazer? Pegar água aí, lavar o rosto, tirar as marcas do rosto, pegar o pente, pentear o cabelo. Eu não tenho muito, mas Ilana, vê lá que eu dou. Ilana falou que um dia eu passei 60 vezes a escova no cabelo. Ficou contando lá, eu passei. Não estava do jeito que eu queria. O espelho serve para isso, para botar no lugar o que está fora. Sim ou não? Mas se você olha ali a imagem no espelho, em vez de acertar a cara aqui, vai embora. Você vai para o trabalho com remela, vai para a rua descabelado, porque você já não consegue ver onde o negócio está ruim. Você pode até passar a mão assim, mas ficou aquele negócio de colchão do lado de cá e você não percebeu. Aquela espuma de colchão, né? É ou não? Porque o espelho serve para isso, para te acertar, para que você possa olhar e colocar as coisas no lugar. A palavra de Deus é o espelho do homem. E ela mostra, está ruim aqui, está mal aqui, e se a gente não coloca ela em prática, nós somos esse cara que olhou ali, foi embora e continuou com o rosto desfigurado. Então, você pode saber muito da palavra de Deus, eu posso saber muito, se eu não coloco isso em prática, não vale de... Se você ficar 1 hora na frente do espelho e não arrumar a cara, valeu de quê? Sim ou não? É o que ele está falando sobre a palavra de Deus. Então leia todas as Bíblias, todos os livros da Bíblia, todos eles. Ouça todos os sermões do mundo. Leia todos os livros. Se você não botar uma palavra em prática, você fez um trabalho em vão. E pior do que em vão, está trazendo sobre si condenação, porque a Bíblia diz que é pior para quem não sabe, para quem conhece. Então é isso, a palavra de Deus não serve para ser lida, ouvida e ser tratada com indiferença, ela serve para acertar a nossa vida. E o que esse povo que Tiago está falando, estava fazendo, era falando sobre ela, ouvindo sobre ela, mas na hora de viver e acertar a vida, passava batido, não é? Aí no versículo 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, isso aqui é legal. Outra vez a gente vê que Tiago e Paulo estão de acordo. Estão de acordo, não estão se contradizendo.
Porque ele diz, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz o quê? Traz, sabe de onde eu lembro, na hora que eu li esse versículo aqui, do que Paulo falou aos Gálatas. Foi para quê que Cristo nos libertou? Para a liberdade. E qual é a lei da liberdade? Obedecer para ser salvo? Mas porque foi salvo, nós devemos obedecer por amor a Cristo, por desejar honrar aquele que deu a vida por nós. Essa é a lei da liberdade. Não obedeço porque quero alguma coisa, mas obedeço porque já recebi. E o mínimo é viver de acordo com aquele que me amou. É o que ele está falando. Essa é a lei da liberdade. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz, bem-aventurado naquilo que fizer. Amém? Versículo 26. Se alguém se considera religioso, pode perfeitamente trocar essa palavra religioso por crente, tá? Se alguém se considera crente, de verdade, tem vínculo genuíno verdadeiro com Cristo Jesus nosso Senhor, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Ele usa aqui, agora ele vai falar disso depois. Num outro momento ele vai falar demais, né? Mas o que ele está falando aqui, o sentido do termo língua aqui, da palavra língua que Tiago usa, né? É o fato de que a língua é o menor dos órgãos no corpo humano, ou um dos menores, né? E aí o que Tiago está falando? Se o cara não refreia a língua, que é um dos pequenos, ele não vai refrear o resto. Dificilmente ele vai conseguir ter condição de ter domínio próprio. E domínio próprio é fruto do... O cara não consegue frear ou refrear um dos menores membros do corpo. Então ele está dizendo, se você não consegue refrear um dos menores membros do corpo, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor, você é um crente falso. Porque pelos frutos se conhece o novo nascimento não se constata, irmão, de falação. O novo nascimento não se constata a partir daquilo que eu falo aqui para vocês. O novo nascimento se constata a partir da vida que eu levo. Então a gente pode batizar ali, o meu sonho é batizar a gente ali. Tenho orado, pedido a Deus para enviar a gente batizar ali. Mas se Jesus não tiver transformado o coração dessa pessoa, vai ser só um banho de piscina. E pelos frutos se conhece Acabou. Então, cara, você pode... Olha, ele diz de novo, engana-se a si mesmo, você está se enganando. A pessoa que não vê em si próprio mudança de vida, não luta contra os seus impulsos, contra a sua cobiça, contra os desejos malignos do seu coração, a pessoa que não vive numa guerra contra si próprio para viver em santidade, ela tem que desconfiar da salvação dela. E aí, esse é um grande problema, mas não é um dos piores. Por quê? Porque para mim o pior problema é morrer enganado. Esse problema de você descobrir que você pode não ter sido salvo, né? Você compreende isso no seu estilo de vida, você pode ajoelhar e falar assim, eu tenho misericórdia. Eu acho que eu ainda estou morto, eu estou morto. Você entende isso? Então engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor. Versículo 27 a gente fecha. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, né? Há quem olhe para esse versículo e pense que Tiago está falando que o fundamento da nossa fé é a obra social, né? Qual é o fundamento da fé cristã? Obra social. Cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Se Tiago fosse descrever toda a nossa fé aqui, uma carta desse tamanho dava? Sim ou não? E o que ele está fazendo? Ele está resumindo a nossa fé em duas coisas, que foi o que Jesus fez. Alguém perguntou para Jesus, né? O que é para servir a Deus aí? Quais são os maiores mandamentos? Ou o maior mandamento? Jesus falou assim, ame ao seu próximo, ame ao seu próximo. Não é isso que Jesus falou? Vamos ver o que é a nossa religião. Cuidar dos órfãos e das... em suas... Isso é amar o próximo ou não? Sim ou não? Qual é o outro grande mandamento? Na verdade, o primeiro de todos. Amar a Deus acima do mundo. Sim ou não? Acima de todas? O que ele está falando aqui? E não se deixar corromper pelo... É o que o Tiago está fazendo.
dando um resumo da nossa fé. Amando a Deus mais do que o mundo e ao próximo como a nós. Então, se a gente não ama a Deus mais do que o mundo e não ama o próximo como a nós mesmos, a gente está vivendo uma farsa. Nós estamos vivendo uma mentira. Amém? Então, a prática da palavra encerra dessa maneira, onde Tiago mostra claramente que o que vale para Deus de verdade é a gente viver o que a gente crê. Sabe, é muito fácil, eu falo isso por experiência própria. É porque eu desisti um pouco de ficar tentando, expor muita coisa na internet. Mas se eu quiser, eu escrevo um texto todo dia. Isso é mérito meu? Claro que não. Isso é o dom que Deus me deu, a graça de Deus sobre minha vida. Mas eu escrevo um texto profundo todo dia, se eu quiser. Deus me deu graça para isso. Se eu parar para refletir, para analisar alguma coisa e pensar sobre aquilo, todo dia sai alguma coisa. O que adianta ficar acumulando um monte de texto e uma desgraça para viver o que eu tenho colocado lá, uma dificuldade para viver o mínimo, uma luta. A gente não consegue viver o básico, vencer o básico. Está ruim para a gente viver o mínimo da nossa fé. Vocês estão entendendo? Tem um texto aqui, fala sobre a perfeição da vida cristã. Põe para a gente, Giovanni. Filipenses 3:16. 3:16. Segura aqui. O contexto é Paulo falando sobre maturidade cristã, sobre evolução, progresso, né? Ele diz que ele não chegou ainda ao patamar mais elevado, mas uma coisa ele faz, esquecendo das coisas que para trás fica, prossegue para o alvo, para Cristo Jesus, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando do aperfeiçoamento do cristão. O alvo em Cristo Jesus é ser como Cristo Jesus, né? E aí ele diz aqui, aí no versículo 14, 15, né? Ele mostra que a gente deve buscar Cristo Jesus, ir a Cristo Jesus para ser como Cristo Jesus. Mas se a gente ainda não chegou lá, se eu ainda não sei tudo, não alcancei tudo, o que eu devo fazer? Ele diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançou isso aqui. Cara, vive isso aqui. Já sabe um copinho de café? Vive um copo de café. Já sabe uma jarra? Tu tem responsabilidade de viver uma jarra inteira. Hoje a gente vive na era da informação. Muito rápido você adquire informação. Conhecimento. Muito fácil, você vai para o Google, vê os vídeos, muito fácil. Só que as pessoas não sabem que conhecimento bíblico não é para ser adquirido apenas, acumulado. É para ser vivido. Quando você passa a saber de uma verdade que você não sabia, naquele momento você assume uma responsabilidade com ela. É por isso que o texto diz que é melhor que nós não, porque a partir do momento que você compreendeu, você tem obrigação e responsabilidade com isso. Então quero concluir a nossa exposição dizendo que nós nos empenhemos em viver o que nós temos conhecido da verdade de Deus. Amém? Se coloque de pé.